Pessoal, isso aqui é mais uma dúvida que o pessoal postou lá no canal, na sala de aula virtual. Queria enfatizar que as dúvidas da sala de aula virtual devem ser postadas com a foto da questão para facilitar, para eu saber qual questão. Algumas pessoas foram lá e perguntaram se professor, tem que tirar dúvida do número 5, mas tem várias números 5 lá dentro, né? Aí tem pessoas que falam, número 4B, número 1.4 A e B, mas não tem um A e B no 1.4. Então, eu deduzi que deve ser essa questão número 4. Eu vou resolver ela para vocês. Tá? A primeira parte, ela fala o seguinte, ela fala que seja f a função que ela vale 2 quando x é maior ou igual a 0 e x² mais 2 quando x é menor que 0. Então, essa é a minha função. Primeiro, quer que vocês esboce o gráfico dessa função. Então, vamos ver como que é o gráfico dessa função. Então, fazer um esboço do gráfico aqui. É lógico que eu não tenho, enfatizando que eu não tenho papel milimetrado, nada, então o gráfico não fica muito preciso, mas dá para saber bem como o comportamento dele. Sempre enfatizando que gráfico deve ter eixos e deve ser dado nome a esses eixos aí. Bom, então o ponto em questão é o ponto x igual a 0. Esse é o ponto em questão. Então esse aqui que é o ponto que vai dar pau, né? X igual a 0 está aqui. Então a função vale 2 quando x maior ou igual a 0. Então vamos dizer que cada pontinho aqui vale uma unidade, 2 unidades. Quando x maior ou igual a 0, ele vale 2. Então, paralela ao eixo do x aqui. Ó. Uma reta paralela ao eixo do x. E ele vale x² mais 2 quando x menor que 0. Então nota, quando for 0 vai valer 2, que vai ser bem aqui o ponto. Quando for menos 1, que vai ser exatamente esse ponto aqui, né? Menos 1 vai estar aqui. Quando for menos 1, ele vai valer 3. Então ele está para cá, né? Então ele vai vir assim. Cavidade para cima, chega aqui. Então esse é o gráfico da minha função. Aqui é o ponto o y igual a 2, né? Y igual a 1. Que é x igual a menos 1. X igual a 1. X igual a 2. 3, 4 e assim por diante, né? Da mesma forma para o lado esquerdo. Então esse é o esboço do meu gráfico. A segunda pergunta que ele faz é a seguinte. Ele vai e ele pergunta: f é derivado em p igual a 0? Sabe que f é derivável em p igual a 0? Que é a letra B, né? F é derivável em p igual a 0? Boa pergunta essa. Em caso afirmativo, calcule f' de 0. Se for derivável, você calcula f' de 0. Então, primeiro pré-requisito. Para que f seja derivável, desculpe aí, ele arrastou aqui, ó. Então, para f ser derivável, f deve ser contínua em p igual a 0 para ser derivável. Então o primeiro pré-requisito é a continuidade. Então para ser contínua, a gente vai ter que limite de x tendendo a p, de x tendendo a 0, da minha f de x deve ser igual ao f de 0. Então, para a gente calcular o limite de x tendendo a 0, a gente tem que fazer pela direita e para a esquerda. O limite de x tendendo a 0 pela direita, da minha f de x, vai ser igual a x tendendo a 0 pela direita. Nós temos que ver a definição da função. 0 pela direita, a definição é essa aqui, ó, vale 2, né, porque são valores maiores que 0. E quando for a 0 pela esquerda, vale x² mais 2. Então, vamos lá. X tendendo a 0 pela direita, vai ser x tendendo a 0 pela direita de 2. Limite da constante é o próprio valor constante, então esse limite vale 2. Agora o limite pela esquerda, x tendendo a 0 pela esquerda da minha f de x, vai ser igual ao limite de x tendendo a 0 pela esquerda de x² mais 2. Mas isso também vale 2. Então, portanto, o limite de x tendendo a 0 da minha f de x vale 2.
Mas qual que é o valor da f no ponto? F de 0 também vale 2. Porque f de 0 você vai ver na definição superior, ó, e vai pegar exatamente essa definição aqui, para x maior ou igual a 0. Então ele vale 2. Então quer dizer que a função é contínua x igual a 0, né? Então, portanto, f é contínua em p igual a 0. Ela é contínua. Toda função contínua é diferenciável? Resposta, não. Toda diferenciável é contínua, mas nem toda contínua é diferenciável. Então agora vamos ver se a função é diferenciável ou não. Então, para que f seja diferenciável, f seja derivável, nós temos o seguinte: temos que esse limite aqui, ó, limite de x tendendo a p de f de x menos f de p sobre x menos p deve existir. Esse limite nada mais é do que definição de derivada. Então esse limite tem que existir. Então a gente vai ter que calcular pela direita e pela esquerda. Só que para x que é igual a 0. Tá? Vamos lá. Limite de x tendendo a 0 pela direita. 0 pela direita são valores maiores que 0. Então a função pela direita, vamos só escrever a funçãozinha aqui do lado, ela vale 2 quando x maior ou igual a 0. E a vale x² mais 2 quando x menor que 0. Então essa aqui é minha função, né? Então, limite de x tendendo a 0 pela direita, de f de x, dá 2, menos f de 0 sobre x menos 0, que dá x. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 0 pela direita, de 2 menos f de 0, que é 2, sobre x. Então, isso aqui vai dar 0. Então, pela direita, a derivada vale 0. Agora, pela esquerda, limite de x tendendo a 0 pela esquerda. Pela esquerda são valores menores, então vale x² mais 2 menos o f de 0. O f de 0 vale 2 também, sobre x. Então, isso aqui vai dar limite de x tendendo a 0 pela esquerda, de x², 2 menos 2 dá 0, sobre x. Então, simplificando, limite de x tendendo a 0 pela esquerda de x. Isso aqui dá 0. Então, como o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, portanto, f' de 0, que é igual ao limite de x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, existe. E f' de 0 é igual a 0. Resolvendo assim o problema. Então, novamente enfatizando, pessoal, quando forem colocar dúvidas, peço para vocês, coloquem as dúvidas, tire a foto e coloque a foto dessa dúvida lá na sala de aula virtual. Fica mais fácil de resolver e fica mais rápido.